Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Jornada Previdenciária. Hoje nós vamos falar sobre os empregados, né? Quem é considerado empregado para a Previdência Social. Olha, antes da gente começar a falar dos empregados, eu vou dizer onde é que isso se encontra. A definição para o empregado, ela não vai se encontrar na lei previdenciária. Ela vai encontrar-se você vai conseguir encontrá-la lá na CLT, mais especificamente no artigo 3º da CLT, onde ele diz que o empregado ele trabalha com vínculo habitual, ele trabalha de forma pessoal, já eu vou falar melhor o que é isso, né? Onerosa, ou seja, ele precisa receber, beleza? Dentre outros requisitos. E aí a gente vai ver como é que o empregado trabalha, quem é o empregado, as que mais caem em prova, né, para falar do empregado, e também vamos ver como é a forma de contribuição dele, beleza? Então vamos para a lousa aqui, onde a gente vai falar do empregado. Vamos lá, então vamos começar aqui colocando o tópicozinho lá em cima, papel e caneta na mão, vamos falar do empregado. O segurado empregado é aquele, aquele que tem algumas características, e dentre essas características, nós vamos ter aqui, a pessoalidade. O que é a pessoalidade, Neto? É aquele cara que ele não pode mandar uma pessoa no lugar dele, beleza? Então, a pessoalidade é isso, ele não pode colocar uma pessoa para ir lá trabalhar no lugar dele. Ele simplesmente precisa executar o seu trabalho de forma direta. Né? Aquele cara, né? Eu não vou hoje, vou mandar outra pessoa no meu lugar. Pode? Não pode. Você tem uma empresa, você contrata o José. O José, ele não quer trabalhar naquele dia, ele manda a Maria, que é a mulher dele. Você vai aceitar? Não vai, certo? Então, ele trabalha sob forma de pessoalidade. Tranquilo? Vamos aqui, deixa eu sair da frente para você aqui, esses dois, o zero aqui, é só os atalhos aqui que eu tenho no meu teclado. Vamos lá. Outra característica é sobre onerosidade. Onerosidade. O que é isso, Neto? Onerosidade, ele precisa receber para trabalhar, beleza? Nós temos aqui não eventualidade. Eventualidade. Aí coloca aí no teu caderno que pode cair na tua prova chamando de habitualidade. O que é habitualidade? Ou seja, ele trabalha de forma habitual, ele vai todos os dias trabalhar, beleza? Isso é habitualidade. Nós temos aqui, e como é caracterizada a não eventualidade? Pelo menos 3 vezes na semana, beleza? Pelo menos 3 vezes na semana, tranquilo? Neto, então quer dizer que aquele cara que trabalha, por exemplo, terça e quinta, ou então, pronto, aquele cara que trabalha num restaurante só sábado e domingo, esse cara, ele não é considerado empregado, é isso? É isso. Esse cara, ele é considerado contribuinte individual, mas empregado ele não é, beleza? Esse cara, ele não é considerado empregado, esse cara é considerado contribuinte individual. Tranquilo? Olha só o que nós temos também. Para ser considerado empregado, ele vai trabalhar sob a hierarquia, né? Subordinação. Opa, peraí que eu deixei muito junto aqui, subordinação. O que é a subordinação, Neto? Olha, essa subordinação é uma subordinação É uma subordinação hierárquica, beleza? É uma subordinação administrativa. Então ele se subordina, sim, de forma administrativa. Como assim, Neto? De forma administrativa. Quer dizer, então, que ele não precisa se subordinar. Tecnicamente, é isso aí, beleza? Então ele não tem aquela subordinação técnica. É uma subordinação meramente administrativa. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Nós temos, dentre outras características,
Essas aqui, ó, são as que mais vão cair em prova. Os tipos. Vou colocar aqui, ó. Tipos de empregado. Aqui são situações que mesmo você trabalhando naquela empresa ali, você é considerado empregado. Ah, Neto, é fácil de ver o empregado, porque o empregado geralmente é todo mundo, né? Realmente é bem tranquilo ver o empregado, tranquilo? Mas, olha só o que nós temos aqui. O segurado empregado, ele tem algumas diferenças quanto a outros tipos de empregado. Por quê? Porque é fácil ver, já que a gente está vendo ele na prática, geralmente ali, né? Você consegue enxergar bem a figura do empregado. Agora, tem algumas situações que você fica na dúvida se esse cara é contribuinte individual, se esse cara é empregado doméstico, se esse cara é avulso, beleza? E aí a gente vai desmitificar tudo isso aqui. Isso, é desmitificar, não é desmistificar. Olha, desmitificar, deixar de ser mito. Desmistificar, deixar de ser místico, mágico, nada a ver, né? Então é desmitificar, deixar de ser mítico, beleza? Netinho também é português, papai. Vamos lá. Então, ó, os tipos de empregados nós temos aqui, ó. Vamos começar com aquele cara que ele trabalha fora do Brasil, beleza? Então, ó, ele trabalha, ó, fora do Brasil em empresa brasileira. Beleza? Então, ó, a empresa brasileira trabalha trabalha fora do Brasil, mas a empresa brasileira? Sim. Então esse cara é considerado empregado para a Seguridade Social. Outra situação, ele trabalha fora do Brasil fora do Brasil em sucursal brasileira com maior capital, ou seja, a maior parte do dinheiro é de quem? Brasileiro, beleza? Esse cara também é considerado segurado empregado. Vamos lá, o estrangeiro que trabalha no Brasil. Esse cara é considerado o quê? Empregado no caso, para a Previdência Brasileira, beleza? Ai, Neto, mas o cara é estrangeiro, ele quer voltar para o país dele posteriormente. Cara, não importa, beleza? Não importa se ele quer voltar para o país dele posteriormente, mas até então ele é o quê? Até então ele é empregado, beleza? Até então ele vai continuar contribuindo para a Previdência Brasileira. Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui algumas situações, beleza? Algumas situações de pessoas que trabalham fora do Brasil ou até mesmo que não são brasileiros, beleza? E são empregados. Agora a gente vai para outra situação aqui. Qual é a outra situação? Trabalham no serviço público. Trabalham no serviço público, mas ainda assim são empregados. Vamos lá. Quem é que trabalha no serviço público e ainda assim é empregado? Vamos lá. Olha só. Trabalha no serviço público e ainda assim vai ser empregado aquele cara que ele é temporário, aquele cara que presta serviço temporário ao serviço público. A administração, né? Ao serviço público, melhor. Aqui, ó. Colocar serviço público. Beleza? Aqui, tanto faz também, tá? Pode ser o temporário na iniciativa privada? Pode. E pode ser o temporário no serviço público. Temporário, ele vai sempre ser empregado. Beleza? Coloca isso aí no teu caderno. Temporário vai sempre ser empregado. Beleza? Temporário será sempre empregado. Vamos lá. Seguindo. Olha só quem mais a gente tem aqui. Fora o temporário, né, que ele vai ter um contrato de trabalho com a Previdência, certo? Ó, vai ter um contrato de trabalho
Esse contrato de trabalho vai dizer o tempo que ele vai passar trabalhando ali, e aí vai ser cumprido naquele prazo. Por exemplo, aqui eu vou colocar como exemplo aqui a galera do IBGE, beleza? Os temporários lá do IBGE, tranquilo? Vamos lá, seguindo. Nós temos o cargo exclusivamente comissionado. Esse cara que é exclusivamente comissionado, beleza? Esse cara, ele é considerado empregado. Mas olha esse termo aqui, ó, exclusivamente comissionado. Ele precisa ser exclusivamente comissionado? Sim. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre o cara que é comissionado e o cara que é exclusivamente comissionado, beleza? Então eu sei que talvez você já até saiba sobre isso aqui, mas eu parto do princípio que você não sabe de nada e veio para cá realmente para aprender. Vamos lá. Então nós temos dentro do serviço público os cargos em comissão. Os cargos em comissão, eles são aqueles cargos que eles são de livre nomeação e de livre exoneração. Sério, Neto, que o cara vira servidor sem fazer concurso? É isso aí, porque ele é de livre nomeação, porém ele não tem estabilidade, já que ele é de livre exoneração também, beleza? Então, ao mesmo passo que ele pode ser colocado para dentro, ele pode ser colocado também para fora, beleza? Esses cargos, eles têm algumas atribuições. Quais são as atribuições? As atribuições deles são de direção, cargos de chefia e cargos de assessoramento. Beleza? Então, para ser comissionado, ele tem que ter uma dessas atribuições aqui, ó: direção, chefia e assessoramento. Beleza? Para ser um cargo comissionado, você não precisa de nada. Você só precisa ter atribuição de direção, chefia e assessoramento. Você não precisa passar no concurso público, você não precisa ter ensino superior, você não precisa de nada, beleza? Então, olha só. Na prática, você só precisa conhecer alguém que coloca você lá dentro. Ó, então, esse cara aqui, ele é exclusivamente comissionado. Só que existe uma situação também, que é você, por exemplo, ó. Então, digamos, ó, você passou para o INSS, amém? Então, ó, você é técnico do Seguro Social. Então, o técnico do Seguro Social, ele tem um cargo chamado de efetivo. Beleza? Ó? Então, ele tem um cargo chamado de cargo efetivo, tranquilo? Esse cargo efetivo, ele pode ser somado ao cargo comissionado, tranquilo? Como ele também pode ter uma função de confiança. O que é a função de confiança? Aí eu puxo você para cá, ó. Eu puxo você bem para cá, ó. A função de confiança, ele também é de livre nomeação e livre exoneração. Ele também possui as mesmas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Qual é a diferença entre eles? Entre o cargo comissionado e a função de confiança? É o seguinte, ó. A função de confiança, ela vai ser só para servidor efetivo. Ou seja, eu não posso ter um cara que ele não é servidor e vai ter uma função de confiança. Beleza? Então, esse cara, para ter uma função de confiança, ele precisa necessariamente já ser servidor efetivo. Ou seja, para fazer concurso público, para ter uma função comissionada ou um cargo, uma função de confiança, ele logicamente vai precisar ser técnico de seguro social, ou seja, ele já vai ter que ser concursado, tranquilo? Não necessariamente ele precisa ser estável, mas concursado, servidor efetivo, ele já precisa ser. Você consegue entender a diferença? Em um, pode ser qualquer pessoa. Olha, no cargo comissionado, qualquer pessoa pode ser. Vou até colocar aqui, ó. Então aqui, ó, qualquer pessoa. Beleza? Qualquer pessoa pode ser.
no cargo comissionado. Mas na função comissionada, não, certo? Na função de confiança, não, certo? Na função comissionada, ou seja, na função de confiança, só serve para servidores, beleza? Só vai servir para servidores efetivos. Tranquilo? Então aqui, ó, qualquer pessoa. Beleza? Qualquer pessoa. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, esse cara, mesmo trabalhando no serviço público, ele vai ser considerado empregado? Vai ser considerado empregado? Vai. Beleza? Vai ser considerado empregado. Vamos lá. Servidor. Vamos lá. Servidor. Colocar aqui, ó. Função. Colocar assim. Trabalho diplomático. Beleza? Ou como pode ser chamado, carreira diplomática. Beleza? Ó, cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui. Eu vou até colocar, que é pra você depois não ter aí no seu caderno aí ficar confundindo. Olha só, não é o diplomata. Pelo amor de Jesus Cristo. Ó, diplomata. Ó, muita atenção aqui. Diplomata faz concurso. Diplomata, ele não está vinculado ao regime próprio, ao regime geral, ele está vinculado ao regime próprio. Diplomata é uma coisa, missão diplomática ou trabalho diplomático é outra coisa totalmente diferente, beleza? Vamos colocar o seguinte, ó. Teve a Copa do Mundo ano passado, né? Então foi lá no Catar. Então, ó, mandaram algumas pessoas representar o Brasil lá no Catar. Tranquilo? A pergunta é, esses caras, eles eram diplomatas? Não eram. Digamos que ele tenha mandado, por exemplo, eles mandaram o Romário, bom, que é um ótimo jogador, né, na época dele, eles mandaram o Romário para ir lá representar o Brasil em algumas festas e tal, algumas convenções, alguns comitês ali. Ele mandou o Romário para executar aquela tarefa de diplomacia. O Romário, ele vai receber por aquele trabalho? Lógico, ninguém trabalha de graça, né? Então ele vai receber por aquele trabalho sim. Então ele foi lá pro Catar, apertar a mão do povo, né? Fazer aqueles trabalhos ali de diplomacia. Beleza, de representação. Ele é diplomata? Ele fez o concurso lá do Instituto Rio Branco? Não fez. Ele teve lá o curso preparatório lá do Itamaraty? Não teve. Então esse cara, ele não é diplomata. Então muita atenção. O diplomata, ele está vinculado ao regime próprio. A missão diplomática é vinculada ao regime geral. Beleza? Então, atenção nesses pontos, porque é bastante importante. Isso é o resultado na hora da prova. Tranquilo? Então, isso aí é a questão na hora da prova. Então, você vai precisar diferenciar os dois. Missão diplomática, RGPS. Diplomata, RPPS. Beleza? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tranquilo? Então, missão diplomática, o trabalho diplomático não é o diplomata. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Seguinte, nós temos também outro cara que trabalha no serviço público e ainda assim é considerado empregado. Então, ó, servidor no qual o ente federativo não possui RPPS. Beleza? Então, ó, o servidor no qual o ente federativo não possui RPPS. Aqui eu quero só chamar a sua atenção para uma coisa, ó. É o seguinte, cuidado com isso, certo? Porque é o seguinte, ó, o cara aqui, ele não deixou de ser servidor, ele é servidor público, beleza? Vamos lá. O cara é servidor público, sim ou não? É. O cara tem estatuto ou é regido pela CLT? O cara é servidor, beleza? Pega a regra do direito administrativo lá. O cara é servidor público, ele está regido por estatuto ou CLT?
estatuto, beleza? Então ele está vinculado a estatuto, mas presta atenção, ele é servidor, ele fez concurso, ele é concursado, ele é vinculado a estatuto, esse cara, ele é efetivo, esse cara, ele tem estabilidade. Só que, por questões econômicas e financeiras do ente federativo, não tem o RPPS. Vamos colocar, por exemplo, ó, vamos colocar um município bem pequenininho, com poucos servidores. Ele não tem como gerir um RPPS para aquele pessoal. Ou seja, ele não tem como fazer um RPPS para poucos servidores, para poucas pessoas. Então o que é que eles pegam? O pessoal vai ficar sem fazer, o pessoal vai ficar sem aposentadoria? Não vai. O que é que o pessoal vai fazer? Pega essa galera e joga onde? Lá no regime geral, beleza? Então a regra é que eles tenham um regime próprio por serem servidores. Mas se por um acaso eles não fizerem, então vai para onde? Vai para o RGPS, beleza? E desde 2019, deixa eu te dar uma dica aqui sobre a reforma da Previdência, algo que ficou um pouco afastado, que desde 2019, quem não teve, depois da emenda constitucional, né, a reforma da Previdência, para quem não teve RPPS não faz mais, beleza? Então, aqueles municípios que já tinham, estados que já tinham RPPS, seguem tendo RPPS. E aqueles que não tinham de 2019 para frente, não faz mais. Ou seja, hoje fica impossível um novo regime próprio surgir na Previdência Social, beleza? Então hoje fica impossível um novo regime próprio aparecer. Por quê? Porque foi impedido lá em 2019 que nós não fizéssemos mais um RPPS, ou seja, aqueles municípios pequenininhos, se eles mesmo assim crescerem, precisam de uma nova alteração na Constituição, deixando que ele tenha um RPPS, tranquilo? Então, ficamos aqui com a nossa próxima regra, certo? Que vai ser o servidor, no qual o ente não possui. Esse cara aqui, ele é estatutário, ele é efetivo, ele tem a estabilidade, ele só não tem RPPS. Por quê? Porque o ente federativo não possui condições financeiras. Tranquilo? Vamos lá. Outro que vai ser o empregado público. Empregado público é aquele cara que trabalha, em sociedade de economia mista, aquele cara que trabalha em fundação pública. E você sabe que quando ele fala só fundação pública, sem falar que é de direito público ou de direito privado, ele está se referindo à fundação pública de direito privado, beleza? E nós temos as empresas públicas. Beleza? Exemplos, Neto, claro, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, a Petrobras, beleza? As mais conhecidas, né? Petrobras, as mais conhecidas. Fundação Pública de Direito Privado, FunSaúde, por exemplo. Inclusive o professor de vocês aqui passou na FunSaúde e não quis ir, beleza? Empresa pública, Caixa, Correios. Mas por que, Neto, que eles não têm RPPS? Por que eles não têm RPPS? Porque é o seguinte, essa galera aqui todinha, ela é regida por quê? Por consolidação das leis trabalhistas. Espera aí que ficou feio esse C. Pela CLT, beleza? Então essa galera aqui todinha é regida pela CLT. Logo, eles não têm direito a ter um RPPS. Tranquilo? Neto, regido pela CLT? Sim. Então eles são de regime jurídico de direito privado. Não é isso? É isso mesmo, beleza? Se são regidos pela CLT, o regime jurídico deles é de direito privado e não de direito público.
Tranquilo? Então, empregado público também trabalha no serviço público e ainda assim é considerado empregado para a Previdência Social. Beleza? O último que nós vamos falar de hoje vão ser os políticos. Beleza? Quem possui cargo eletivo. Beleza? Lembrando que aqui, ó, ele tem que possuir esse cargo eletivo de forma exclusiva. Beleza? Por quê? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Opa, peraí que ficou feio. O cara ficou todo torto. Vai ficar torto. Eu tinha um homenzinho torto que morava numa casa torta. Vamos lá. Então esse cara, ele é servidor, por exemplo, do INSS, né? Então o cara é técnico de seguro social. E aí, sendo técnico de seguro social, ele se candidatou, vamos colocar aqui, a prefeito, beleza? Então ele se candidatou a prefeito. A pergunta é, esse cara tá vinculado a regime próprio ou regime geral? E aí, qual foi sua resposta? Olha, eu quero que você tenha falado RPPS, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, ó, ele tá trabalhando, certo? Ele tá trabalhando aqui no caso, para contribuindo pro seu regime de origem, que é o RPPS. E se ele se torna prefeito, ou seja, ele tem um cargo eletivo, ele continua contribuindo pro mesmo regime de previdência. Não muda o regime de previdência dele, beleza? Não muda o regime de previdência dele. Ele não está contribuindo para o RPPS, então ele vai continuar contribuindo para o RPPS, beleza? Agora, é diferente se, por exemplo, esse mesmo cara, ele não for servidor público, beleza? Se esse mesmo cara, ele não for servidor público, ele não tem nenhum cargo público, então o que é que vai acontecer? Vamos colocar essa segunda situação aqui, ó. Na segunda situação, nós temos um cara que ele não tem nenhum cargo público, certo? E aí ele vira prefeito. Perceba que é o mesmo cargo, O cargo não vai dizer nada. O que vai dizer é se tem ou não regime próprio, beleza? Então, ó, o mesmo cargo, beleza? E agora, ele está vinculado a quem? RPPS ou RGPS? RGPS. Por que ele vai estar vinculado ao RGPS? Porque é o seguinte, uma coisa ele ser servidor mais prefeito, outra coisa ele ser somente prefeito, beleza? Então se ele for somente prefeito, RGPS, e se ele for servidor mais prefeito, RPPS. Agora, vamos colocar uma situação aqui, ó. Se ele for servidor público de um ente que não tenha cargo, que não tenha regime próprio, beleza? Então o cara é servidor público de um ente que não tem regime próprio. O que é que vai acontecer? A resposta é, esse cara fica vinculado ao RGPS. Por quê? Porque ele continua no regime de origem. Então é simples, cara, é simples. Você vai pensar o seguinte, ó, pensa nisso, ó. O cara é do RGPS e aí ele ele possuiu um cargo eletivo. Pode ser qualquer um. Presidente, vice-presidente, prefeito, deputado, senador, deputado estadual, deputado federal. Pode ser qualquer um. Esse cara está no seu regime de origem? Está. Beleza, então qual é o seu regime de origem? RGPS. Quando ele passar para o cargo eletivo, ele vai continuar no RGPS. Agora, se esse cara tá no RPPS, então ele vai continuar no seu cargo de origem, ele vai continuar no seu regime de origem. Aonde? O RPPS, beleza? Então se ele estiver no RPPS, ele continua. Se ele estiver no RGPS, quando ele passar para o cargo eletivo, ele vai continuar onde? No RGPS, beleza? Então, ó, ele não vai mudar de cargo, ele não vai mudar de
de regime, ele não muda de regime, beleza? Então ele muda de cargo, mas ele não muda de regime. Então ele continua prosseguindo no regime que ele se encontra, beleza? Então, falamos aqui sobre o segurado empregado. Eu te espero na nossa próxima aula para a gente falar sobre a contribuição dele, a forma de contribuição que ele vai ter. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau.